Amados, amadas, graça e paz, shalom, Deus nos abençoe, sejam bem-vindos a este final de Shabat, essa viração do dia, uma das virações do dia mais importante que existe para a história do cristianismo. A gente que tem refletido, tem visto, tem meditado e tem desfrutado das verdades contidas na Palavra de Deus. Ismê, 22 anos de casados, que você e o Paulo renovem esta aliança, que esta aliança seja pautada, ancorada, firmada e consolidada pelo laço que vem através da presença do Senhor Jesus na vida conjugal de vocês. Que Jesus possa continuar sendo o centro, que Jesus verdadeiramente seja o alicerce que traz força, que traz segurança, que traz estabilidade para os momentos de crises, de aflições. Ismê, que você e o Paulo continuem sendo um referencial, um modelo para tantas famílias, que a Laura seja amparada, sustentada pelo amor, consolidada pela verdade e possa viver um projeto, um ato profético de vida para consolidar as suas gerações, e que você e o Paulo vejam os filhos dos seus filhos e se glorifiquem e regozijem, porque o Senhor tem os abençoado. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, Ismê? Amém e amém. Receba a sua bênção, Ismê. Receba a sua declaração de vitória. A vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a este nosso Shabat, encerramento desse Shabat, um Shabat profético, um Shabat em que nós estamos finalizando as reflexões da Páscoa, para que amanhã possamos celebrar, para que amanhã possamos gritar, para que amanhã possamos dar gritos de júbilo e dizer: Ele vive, Ele ressuscitou, a morte não o venceu e Ele tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Aquilo que poderia parecer uma eminente derrota se tornou o princípio de uma grande vitória, uma grande história. Amém? Nico, Deus o abençoe, seja bem-vindo você, sua casa, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre o seu lar. Ismê, é um privilégio para nós estarmos juntos. Quem mais já está conosco aqui, deixa eu dar uma saudação, deixa eu falar com você. Luana, Walter, Deus os abençoe. Rafael, Deus o abençoe. Meu querido Marcel, Fran, Deus abençoe você, sua casa, seu lar, a Angel. E você que chegou aí, que está conosco e puder, é claro, compartilhem esta live. Cláudio, Deus o abençoe. Você, sua esposa, Cris, Daniel, compartilhe esta live, compartilhe este devocional desta noite, deste final de tarde, tá? Que você possa levar uma palavra de bênção para aqueles que precisam. Jaqueline, Deus os abençoe, você, o Sidney, sua casa, seus familiares, prospere seus caminhos, amém? Dona Magali, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe sua casa, sua tenda, sua cidade, Deus nos abençoe, amém? Eu queria
já iniciarmos o nosso devocional desta noite, final de tarde, início de noite. E eu queria refletir com você hoje sobre houve uma cruz. Foi necessário uma cruz. Boa noite, Beth. Deus abençoe você, o Maurílio, as meninas. Suas gerações todas estejam abençoadas. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre o seu lar, sua casa, sua família. Lins seja abençoada. Lins, uma cidade que possa receber o Senhor Jesus integralmente na sua existência, no seu comportamento. Amém? Bia, Deus abençoe, Deus seja contigo, Deus possa te honrar. Amém? E nesta nossa reflexão de hoje, eu estou até com meia luz aqui, estou apagado as luzes, estou só com a luminária acesa. Momento de muita reflexão, um Shabat de muita introspecção foi de ontem para hoje, porque houve uma cruz e nós não podemos desprezar os sentidos e os propósitos da cruz. Mãe, seja bem-vinda. Mãe, Deus abençoe a senhora, o pai, honre suas renúncias, honre seu testemunho e que vocês sejam abençoados. Bia, shalom, Deus abençoe, querida. Nós precisamos refletir muito, precisamos compreender esta lembrança, lembrarmos desse cenário que Jesus criou, e Jesus foi o protagonista desse cenário, para que este cenário pudesse mudar a história da humanidade. A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, e este cenário histórico precisa ser vivido nas nossas trajetórias pessoais e saber que existe uma vida antes de Cristo nas nossas vidas e existe uma vida depois de Cristo nas nossas vidas. E quando nós tomamos posse dos benefícios que foram conquistados naquela cruz e celebramos a nossa nova aliança que nós temos com Cristo, com Jesus, essa nova aliança estabelece sobre as nossas vidas um período que nós chamamos de dispensação da graça. E a graça veio porque houve uma morte, houve uma cruz e houve um sangue que foi derramado por amor de nós, por amor de mim e por amor de você. As nossas vidas passaram a ter valor diante deste mundo que já não tem mais valor. Meu querido, minha querida, deixa eu lhe dizer algo. A dispensação da graça trouxe algo que nós jamais conseguiríamos comprar, que nós jamais conseguiríamos ter. E o nome de Jesus foi exaltado e foi glorificado pelas nossas vidas. Amém? Bia, realmente ontem nós tivemos um privilégio, uma noite gloriosa. Ontem, para quem não sabe, nós passamos em uma vigília da meia-noite até as 4 da manhã, refletindo sobre a palavra de Deus, refletindo sobre o que é a Páscoa, o que é os atos proféticos de Jesus e o que são os desígnios escatológicos que nos aguardam para a nossa salvação. Amém? Foi uma bênção, foi uma vigília, foi muito lindo, muito maravilhoso o que aconteceu. Amém? Mas eu quero dizer para você, continuando o nosso raciocínio, Jesus morreu. Eu queria começar a nossa reflexão sabendo que a morte de Jesus trouxe algo tremendo para as nossas vidas. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, ele diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E nós precisamos refletir, por que era necessário haver uma cruz? Por que era necessário Jesus morrer daquela forma? Por que era necessário Jesus pagar esse preço? E eu queria refletir com você sobre isso. Eu queria que você pudesse compreender que Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, não quis ser igual a Deus, mas pagou um preço de morte e um preço de cruz. Polaco, o sinal aqui está normal, eu estou vendo normalmente, não estou tendo sinalização de queda de sinal, tá? Se alguém mais estiver travando, dá um toque que eu tento trocar o servidor, tá bom? Meus amados, a cruz foi necessária. A cruz foi necessária porque pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, e o pecado fez separação do homem e de Deus. A morte espiritual foi uma verdade gerada no Éden. O homem foi separado da presença de Deus. E precisaria vir o segundo Adão, que é Jesus, o Cristo, o que havia de vir para restaurar a comunhão de Deus com os homens, para que o perdão fosse liberado através de um sacrifício expiatório, o sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício dos justos pelos injustos, dos santos pelos pecadores, o sacrifício daquele que não tinha mácula, daquele que não tinha mancha, daquele que não tinha pecado algum sobre ele, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Ele assumiu o nosso lugar. Ele foi o sacrifício expiatório, Ele foi quem nos substituiu, Ele foi quem assumiu o nosso lugar. Jesus assumiu as nossas responsabilidades, as nossas atribuições, os nossos atributos, e morreu para que nós pudéssemos ter vida, e morreu para que nós pudéssemos ter o nosso nome separado, selado, o nosso nome ter feito a diferença e está escrito no livro da vida, para que quando o Senhor nos recolher, ou o Senhor nos chamar, ou o Senhor vier nos buscar, nós possamos ter a certeza da vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tomou o nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu uma segunda chance. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez a diferença neste mundo e nos abriu as portas do céu para que possamos sonhar em vivermos a eternidade na Tua presença. E quem sonha, estabelece para si um modelo. Quem sonha, vive pautado num modelo. Quem sonha, estabelece um projeto para que esse sonho se realize, para que esse sonho se confirme, para que esse sonho se torne uma realidade. E este sonho que nós vivemos é pautado num modelo. E este modelo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Cristo que veio ao mundo e morreu para que nós tivéssemos, e morreu para que nós pudéssemos celebrar as vitórias, para termos os decretos, as promessas e o destino que Deus estabeleceu para o homem revitalizado nas nossas vidas. Você não foi chamado para viver a morte. Você não foi chamado para viver as decepções. Você não foi chamado para viver a eternidade pagando um preço que não é teu. Você foi chamado para viver a eternidade
na presença do Senhor. Você foi chamado para ter vida. Você foi chamado para ter vida abundante. Você foi chamado para saber que existe um modelo de lealdade, um modelo de obediência, um modelo de honra, um modelo de renúncias, que conduz a tua vida e pauta a tua vida no modelo de santidade. E essa santidade é viver a cruz de Cristo todos os dias nas nossas vidas, lembrando, celebrando, tendo a lembrança de que Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, que Ele morreu para que nós pudéssemos celebrar, Ele morreu para que nós pudéssemos declarar: Jesus morreu, mas ressuscitou, Ele vive, e esse destino eu também quero, e esse destino é para mim, e esse destino é para todos aqueles que creem, pois a palavra de Deus nos afirma que quem crê, quem aceita, não morrerá, mas terá a vida eterna. Meu querido, minha querida, nós temos um modelo, nós temos alguém que estabeleceu, através dos seus passos, através das suas pisaduras, um destino profético para as nossas vidas. Ele foi um modelo, ele foi alguém que pelas suas pisaduras nos trouxe a salvação, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é o castigo que nos traz a paz, que nos traz a certeza de que somos mais do que vencedores. Meu querido, tome posse da sua bênção, tome posse daquilo que é seu, tome posse da sua conquista, seja ousado, tenha atitude, se coloque diante desta cruz, lance nela tudo aquilo que não te pertence, lance nesta cruz todos os seus pesares, lance nessa cruz todos os teus medos, lance nessa cruz tudo aquilo que tem te escravizado num passado de dores, num passado de vergonha, num passado de pecado, num passado de morte. Lance nesta cruz, porque por esta cruz, que foi carregada, que foi marcada por uma trajetória de um homem chamado Jesus, Ele estabeleceu para você a celebração da paz. Foi por esta cruz, foi por esse castigo que nós possamos dizer: eu vivo em paz hoje. Deposite todas as suas angústias, deposite todas as suas aflições nesta cruz, dessa cruz que nos leva a vivermos um chamado para regozijarmos na presença do Senhor. E olhe só, Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 24, ele nos ensina o seguinte: e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Meu querido, aquela cruz, ela é um propósito de vida. A cruz é um destino para os santos. A cruz é um destino para os salvos. A cruz é uma conquista para nós. Mas através daquela cruz, nós também precisamos fazer a renúncia das nossas paixões, das nossas concupiscências e da nossa carnalidade. Nós precisamos reconhecer que aquela cruz tem um propósito. E eu queria continuar refletindo nisso com você, sobre a cruz. A cruz tem duas partes, uma parte vertical e uma parte horizontal. Quando nós refletimos sobre a forma construtiva da cruz, eu quero te dizer que nós reconhecemos verdadeiramente o propósito de Jesus para este mundo.
Quando nós olhamos para a parte vertical da cruz, nós olhamos para o céu, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para a divindade que é Jesus, o Cristo. Nós olhamos para a parte que nos leva a olharmos para cima, de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso amparo, de onde vem a promessa, de onde vem o nosso refrigério, de onde vem a certeza de que as mãos do Todo-Poderoso, o Onipotente, estão nos abençoando. Nós olhamos para a cruz, olhamos para cima e sabemos que nós temos um Pai que dá ordem aos seus anjos para que nenhum mal nos aconteça. Nós olhamos para a cruz, olhamos para o alto e lembramos que nós temos um Pai que é amoroso, que é zeloso, que é cuidadoso e que sabe presentear os seus filhos, que tem projetos para os seus filhos. Nós olhamos para o alto e sabemos que um reino foi instituído e que o reino de Deus, o reino do Senhor, não é um reino físico, não é um reino material e não é um reino deste mundo, mas é um reino vindouro, é um reino glorioso, é um reino de vitória, é um reino de conquista. E nós precisamos entender que isso tudo também nos mostra que Jesus veio ao mundo para ser homem e não usurpou ser igual a Deus. Não usurpou da sua divindade, não usurpou das suas prerrogativas, não usurpou de ser a autoridade máxima do universo. E ele aceitou uma morte de cruz para que esta morte nos trouxesse salvação. Quando nós olhamos para a parte horizontal da cruz, nós aprendemos com a cruz que existe uma igualdade, que existe uma revelação que traz a humildade de Jesus como a tônica daquela cruz. A parte horizontal da cruz revela que eu e você somos iguais, que eu e você somos humanos, que eu e você somos indivíduos e que todos nós temos uma mesma origem, uma mesma paternidade e que quem aceita ser filho desse nosso Deus se torna amparado pela presença do Senhor. Uma revelação de que não existe patentes no reino de Deus, não existe patentes que separam melhores e piores, existe apenas um conceito de servos, existe um conceito de filhos que aceitam servirem ao seu Pai e fazem disso uma vertente na sua vida. A cruz nos leva, pela sua parte horizontal, a estabelecermos um critério de que nós somos servos e não existe julgadores no nosso meio, não existe fariseus no nosso meio, não deve existir hipocrisia no nosso meio. Pelo contrário, nós devemos ser servos que servem e estão prontos para estender as mãos àqueles que necessitam, para que a vontade do Senhor possa ser feita. Entender que a cruz, ela é algo que nos leva ao Senhor e nos traz uma revelação para a humanidade, é algo tremendo para as nossas vidas, é algo que nós devemos viver constantemente. Eu e você fomos chamados, cumprimos através da cruz os dois principais mandamentos do Senhor. E o primeiro mandamento que Deus nos ensina através da vida de Jesus e das suas próprias palavras é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós compreendemos o amar a Deus sobre todas as coisas, vai nos falar da parte vertical da cruz, mas também vai nos falar de quais as renúncias que nós precisamos ter
para que Deus possa realmente estar cumprindo em nós a sua vontade. Quando Jesus estava em Getsêmani, ele aflito, angustiado, sofrendo a ansiedade daquilo que ele iria passar, ele clama ao Pai: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Compreender o amor de Deus é nós negarmos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, renunciarmos àquilo que queremos para podermos fazer a vontade do Pai, para fazermos a vontade do Senhor, para fazermos a vontade daquele que hoje é quem nos domina, é quem nos rege, é quem nos guarda, é quem nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas é termos temor, temos o temor de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas confundem temor com medo, ter medo. E temor não é ter medo, temor é ter amor. E quem ama obedece, quem ama honra, quem ama estabelece fidelidade, quem ama, quem tem temor, vive um propósito diferente na sua vida. Jesus, quando veio ao mundo, ele agiu por amor, por temor, e estabeleceu amar a Deus sobre todas as coisas como sendo a maior verdade na sua vida, a ponto de que um dia ele vai ensinar os seus discípulos a orarem, e ele ensina a oração do Pai Nosso, e logo no comecinho ele diz assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos compreender que a vontade do Senhor é soberana, onde for que nós estivermos. Onde for que nós caminharmos, por onde entrarmos ou por onde sairmos, a vontade do Senhor é quem determina o nosso destino. Porque Jesus também disse: venha a nós o teu reino. Ninguém que quer ter o reino de Deus e não cumpre a sua vontade, viverá a plenitude do reino de Deus. Muitos de nós queremos ter os benefícios do reino, queremos ter os benefícios do rei, queremos ter as promessas se consolidando na nossa vida, mas não estamos prontos para cumprirmos as vontades do rei, para cumprirmos a vontade do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é nós renunciarmos a nós mesmos, é tirarmos tudo que possa ocupar o centro que vem deste rei e colocarmos Jesus, o Rei dos Reis, no centro das nossas vidas. A cruz deve estar no centro, a cruz deve ser o centro, Jesus deve ser o centro, Jesus é o centro das nossas vidas, Jesus é o centro da nossa existência, para que nós possamos dizer: eu amo ao Senhor sobre todas as coisas. O segundo e maior mandamento fala que Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E eu queria que você olhasse para a cruz. Eu queria que você olhasse para o sofrimento de Jesus. Eu queria que você pudesse ver Jesus machucado, ferido, com as marcas dos chicotes, com as marcas das blasfêmias que ele sofreu, com as marcas da sua coroa de espinhos, com as marcas nos seus ombros da cruz que ele havia carregado. Olhe para Jesus, veja Jesus sangrando, ferido, humilhado, e agora sendo colocado numa cruz, sendo pregado nas suas mãos e nos seus pés, e ele levanta a sua cabeça aos céus e fala: Pai,
perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os. Amar o próximo é nós estarmos legitimando e vivendo uma vida irrepreensível, que nós não tenhamos vínculos com a ausência de perdão nas nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos com mazelas, com picuinhas, com reticências, magoados, cheios de mimimi, porque ele falou isso, porque ela falou aquilo, porque ele não foi íntegro, porque isso, porque aquilo. Eu esperava ser honrado, eu esperava ser exaltado, eu esperava reconhecimento. Quantas vezes nós precisamos fazer como Jesus naquela cruz e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fizeram. Pai, perdoa-os, porque eles me magoaram e não perceberam. Pai, perdoa-os, porque eles me feriram. Pai, perdoa-os, perdoa-os, perdoa-os. Amar o próximo como a nós mesmos é reconhecermos que nós devemos perdoar da mesma forma que queremos ser perdoados. Esta é a cruz de Cristo. Isto é um ensinamento que o cristão deve levar para o seu eu, para a sua vida, e saber que nós devemos encontrar respaldo numa cruz, respaldo numa promessa, respaldo em algo que nos fez ser diferente. Meu querido, minha querida, para a gente poder finalizar, eu queria te dizer que João, no seu Evangelho, capítulo 19, do verso 28 ao 30, diz assim: mais tarde, na crucificação, sabendo então que tudo estava concluído, que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam a esponja nela, colocaram a esponja numa ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou-se a sua cabeça e entregou o seu espírito. Meus amados, o momento derradeiro, o último fôlego de vida de Jesus, foi para se cumprir uma profecia, que ele levaria sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Quando nós compreendemos o que é o vinagre, nós compreendemos que Jesus tomou o vinagre para que as nossas transgressões fossem levadas, consumadas e consolidadas sobre ele. O vinagre é o fruto da fermentação. O vinagre é o resultado da levedura da fermentação, um resultado amargo, um resultado ruim, um resultado muitas vezes mal cheiroso. E Jesus passou toda a sua vida, todo o seu ministério dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus falava do resultado gerado pela fermentação, pelo vinagre. O vinagre nos remete a entender que é o resultado da incredulidade, que é o resultado do pecado, que é o resultado da religiosidade, que é o resultado das concupiscências, que é o resultado da valorização do homem pelo seu eu. O vinagre é o resultado da fermentação, o resultado amargo, o resultado ruim, o resíduo que sobra, que é desprezado, que é desprezível da vida do homem,
que coloca fermento na sua vida, que vive uma vida de transgressões, de erro, de iniquidade. E quando Jesus toma aquele vinagre, ele está fazendo um ato profético de que está consolidando todo nível de maldição, todo nível de desprezo do homem, todo nível maldito gerado pelo fermento. Jesus está tomando sobre ele e está levando sobre ele. E olha que interessante, Jesus recebe aquela esponja com vinagre colocada numa vara de isopo. E a vara de isopo foi a vara que os hebreus usaram para que passassem o sangue nos umbrais da porta, quando a Páscoa verdadeira foi instituída por Moisés. Eles matavam o cordeiro, pegavam o sangue do cordeiro, untavam na vara de isopo e passava-se nos umbrais da porta. E agora, a mesma vara de isopo leva vinagre à boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vara que trouxe o sangue para a libertação, agora é usada para tocar no libertador, tocar para trazer a vida à existência, através da morte daquele que renunciou-se a si mesmo para nos trazer vida e libertação. Meu querido, nós precisamos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem nas nossas vidas. E eu preciso te lembrar, Jesus toma o vinagre e está consumado, e ele entrega o seu espírito ao Senhor. Porém, juntamente com Jesus, duas pessoas foram crucificadas. Uma pessoa, um ladrão que blasfemou, que debochava, que criticava Jesus na crucificação e dizia: quem é ele que nem a si mesmo conseguiu se salvar? Quem é esse camarada que está morrendo como nós? Nós não somos nada nem ninguém, mas ele está aqui conosco, está morrendo. Ele não é nada, ele não é ninguém. Porém, existia um outro ladrão, crucificado do outro lado de Jesus, que dizia: Senhor, não dê ouvidos para ele. Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos e nós temos que pagar o preço, mas o Senhor não. E Jesus olha para aquele outro ladrão e diz para ele: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu queria, para terminarmos a nossa reflexão, te perguntar: você olha para a cruz de Cristo como qual dos dois ladrões? Como o ladrão que não vê redenção, que não vê sacrifício, ou como o ladrão que encontra naquela cruz o destino de salvação para a sua vida? Um destino que lhe trouxe a paz, um destino que lhe trouxe a certeza de que você poderá estar no paraíso com o Senhor Jesus. A cruz de Cristo deve mudar as nossas vidas. A cruz de Cristo deve nos levar a um novo tempo. A cruz de Cristo deve trazer para nós reflexão, salvação, bênção e uma declaração de vitória. Jesus morreu por mim e por você. E amanhã nós vamos poder gritar com toda a nossa força: Ele vive, Ele ressuscitou. A morte não tem poder sobre Ele. A morte não o venceu e Ele vive. O túmulo não foi um decreto de morte. O túmulo foi um ícone de celebração. O túmulo não foi a sua entrega
como fatalidade e destino final. O túmulo foi o seu troféu de júbilo, para que aquela cruz pudesse nos levar a ter vida. Eu quero orar com você nesta noite. Eu queria que você pudesse renunciar o seu eu, olhar para a cruz, saber que do alto vem o socorro para a tua vida e saber que através da cruz você tem que se reconciliar com os homens, reconciliar com Deus e viver um tempo de vitória, de conquista e de triunfo. A cruz de Cristo te trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós temos um decreto de vitória. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E Ele nos salvou da morte eterna. Assim será sobre a sua vida. Assim será sobre as nossas vidas. Assim será sobre a vida de todos aqueles que creem, como creu aquele ladrão que clamou a Jesus e disse a Jesus: Mestre, lembra-te de mim. E o Senhor, imediatamente, disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu te chamo, eu te convido, entregue tua vida ao Senhor, clame a Ele, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor moverá os céus ao seu favor, e a tua vida nunca mais será a mesma. Receba o novo de Deus, receba um novo tempo sobre a sua vida e viva o sobrenatural. E você que crê, você que toma posse, você que tem Jesus, dê um grito de júbilo aí, um grito de vitória. Se manifeste, se expresse, clica aí, manda um joinha, manda um coração para nós, se manifeste. O Senhor te salvou, o Senhor te curou, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós encerramos, meu Deus, esse Shabat, esta viração do dia tão profética, Senhor, uma viração do dia, meu Deus, em que refletimos sobre o poder da cruz. Pai, a cruz que foi vergonha para tantos, foi humilhação, Senhor, foi momento de vexatório, foi momento, Senhor, onde as pessoas debocharam e riram do seu Filho Jesus. Hoje é o nosso maior símbolo de autoridade e de vitória. Pai, aquela cruz está vazia. Aquela cruz, Senhor, está vazia porque o teu Filho Jesus ressuscitou. Pai, que a ressurreição de Jesus seja um modelo para que cada um de nós possa crer que mesmo que morramos, não viveremos a morte e teremos, Senhor, a certeza da vida eterna na tua presença, na vida dos santos e na vida dos anjos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos a ti. Pai, nós te pedimos perdão. Sara a nossa vida, sara o nosso entendimento, muda, Senhor, o nosso comportamento, faça-nos fortes onde somos fracos, que as tentações, Senhor, não tenham legitimidade nem poder sobre as nossas vidas, e que nós possamos declarar que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador para todos sempre. Amados, amadas, que nós possamos viver uma Páscoa genuína, que nós possamos viver uma Páscoa do Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria te dar um recado final, né? Nós estamos preparando o nosso kit de celebração da Páscoa e amanhã, às 10 horas da manhã, das 10 às 10h30, nós estaremos distribuindo o kit de celebração da Páscoa. E você vai poder retirar lá na igreja. Você vai passar com o seu carro lá pela Avenida Nuno de Assis, 1421, vai parar no local de estacionamento dos carros, né, na avenida mesmo, não vai precisar entrar no estacionamento da igreja. Eu e a pastora Adriana vamos estar lá
abençoando sua vida, sua família, seu carro, seu veículo e entregando para você uma caixinha com todos os elementos para a gente poder celebrar a ceia e podermos celebrar a Páscoa neste domingo, às 18 horas, amanhã às 18 horas. Então, se programe, vá até a igreja, esteja lá entre 10 e 10 e meia para você receber seu kit. Dentro do kit vai ter um manualzinho de como que você deve proceder, como que você deve estar fazendo para que às 18 horas nós possamos começar a celebração. Você que está me vendo e quer celebrar a Páscoa, não se acanhe se você de repente não é da igreja GEPAM, não é do nosso ministério, nunca frequentou, não tem problema, vá lá, celebre a Páscoa conosco. A Páscoa não é feita por homens, a Páscoa não é de uma igreja de 4 paredes, a Páscoa é do Senhor Jesus. Então eu te convido, retire seu kit amanhã conosco e celebre conosco a Páscoa às 18 horas, amém? Você será bem-vindo, será bem recepcionado e Deus irá falar ao seu coração. Não importa que você nunca frequentou a nossa igreja, não é nosso discípulo, não é um dos membros da nossa denominação, mas Deus está no seu coração e Jesus pode mudar a sua história. Assim eu creio. Então retire seu kit e esteja conosco, amém? A pastora está postando aí, está lembrando que no kit haverá um saquetel, e esse saquetel tem óleo ungido com suco de uva, e esse óleo ungido você vai passar nos umbrais da sua porta. E se você me permite, eu queria contar um testemunho agora para você. Hoje, na hora do almoço, eu e a pastora estávamos preparando esse óleo e fomos consagrar ao Senhor o óleo. E nós separamos o óleo, despejamos o suco de uva dentro do óleo e nós fomos orar e fomos consagrar este óleo. E como nós cremos que sinais acompanham aqueles que creem, este óleo aqueceu, este óleo ficou quente e o frasco ficou extremamente quente. Nós oramos e nós abençoamos pelo óleo consagrado e houve um sinal do Senhor, e eu creio que este sinal será amanhã complementado neste ato profético, que você poderá colocar este óleo e este suco de uva nos umbrais da sua porta, para que a glória do Senhor se manifeste, para que a presença dele te legitime, para que a presença dele não permita que nenhuma praga entre dentro do seu lar, entre dentro da sua casa. Assim eu creio e assim eu libero esta palavra sobre a sua vida. E eu creio que nós viveremos uma Páscoa pautada pelo sobrenatural, pautado pela presença do Senhor. Uma Páscoa, meus amados, como há muito tempo a igreja do Senhor não celebra. A igreja do Senhor celebra a Páscoa, mas celebra a Páscoa dentro das suas 4 paredes. Mas eu creio que amanhã será um marco na história e nós celebraremos uma Páscoa segundo os preceitos estabelecidos pelo Senhor a Moisés. Mate o cordeiro, passe o cordeiro nos umbrais da porta, entre com a tua família dentro de casa e dentro de casa comam do cordeiro, em família, tá? Amados, amanhã eu vou procurar fazer um culto extremamente rápido, tá? Extremamente ligeiro, só apresentando os conceitos da Páscoa, porque eu sei que muitos de nós podem ter a oportunidade de chamar familiares para participar da celebração da Páscoa. E eu não queria fazer nada que se tornasse cansativo ou que se tornasse enfado, nem tampouco confronto, mas que pudesse apenas nós celebrarmos a Páscoa
e a libertação do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, te convido sua família, convido sua casa a estarem celebrando a Páscoa do Senhor conosco amanhã e também a Santa Ceia, porque é o segundo domingo do mês. Nós celebraremos a vitória, nós celebraremos a conquista e em nome de Jesus, nenhum mal chegará à sua tenda. Assim eu creio, e se você recebe, dê um grito de júbilo. Se você deseja, se manifeste. Se você quer, tenha atitudes, seja ousado, e o Senhor irá te honrar por onde for que você estiver. Assim será, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, graça e paz. Nos vemos amanhã às 10 horas e às 18 horas. Deus os abençoe.